Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, o podcast onde conhecimento dobra a cada informação. Hoje a gente vai fundo na jornada do plástico. Vamos entender como uma invenção que foi celebrada como um milagre acabou virando uma crise ambiental silenciosa. A gente vai desvendar o que são os polímeros, como nascem os microplásticos e, o mais importante, por que eles parecem ser um problema eterno. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Como algo que surgiu para resolver um problema tão grande acabou se transformando no próprio veneno? Vamos refazer esse caminho para entender? Pode parecer até irônico hoje, mas a história do plástico não começa com a ideia de poluir. Pelo contrário, a origem dele está numa tentativa de salvar o mundo natural. Imagina só, final do século XIX, a indústria precisava de marfim para fazer de tudo, desde bolas de bilhar até teclas de piano. E essa demanda estava literalmente dizimando as populações de elefantes. A natureza estava no limite. E aí, em 1907, um químico chamado Leo Baekeland teve uma ideia genial e criou a Bakelite, o primeiro plástico 100% sintético da história. E era o material perfeito. Barato, fácil de moldar em qualquer formato, super resistente. Foi uma verdadeira revolução. O plástico não era só um substituto, ele era melhor. Era o material dos sonhos que a indústria tanto precisava. Tá, mas se o começo foi tão promissor, onde foi que a coisa desandou? A resposta está em dois grandes momentos da nossa história: a Segunda Guerra Mundial e, logo depois, a explosão do consumismo. Durante a Segunda Guerra, o plástico se tornou simplesmente indispensável. Ele estava em tudo, nos capacetes dos soldados, no isolamento dos fios elétricos, nos paraquedas de nylon, em peças de aviões. A produção, claro, explodiu para atender esse esforço de guerra. E quando a guerra acabou, a indústria se viu com uma capacidade de produção gigantesca e precisava de um novo mercado. A solução? O lar. Essa capa da revista Life de 1955 é um símbolo disso. A vida descartável foi vendida como um sinônimo de modernidade e progresso. A mensagem era clara: usar, jogar fora e comprar de novo. Certo, mas, afinal, o que é o plástico? Para a gente entender por que é tão difícil se livrar dele, precisamos olhar bem de perto para sua composição química. Pensa num colar de contas, mas um colar gigante. Cada continha é uma molécula pequena, chamada de monômero. O colar inteiro, com todas as contas conectadas, é o polímero. O plástico é basicamente isso, correntes enormes e super longas de polímeros. E é essa estrutura que o torna tão, mas tão resistente. E todo esse processo começa com petróleo ou gás natural. De forma bem simplificada, a indústria pega esses combustíveis fósseis, quebra suas moléculas grandes em pedaços menores e depois as reconecta, formando aquelas correntes gigantes de polímeros que viram os produtos que a gente usa todo dia. Só que o plástico não é só o polímero puro. Para ele ter cor, ser mais flexível ou resistente ao fogo, a indústria adiciona um verdadeiro coquetel de produtos químicos. E é aí que o perigo aumenta, porque muitos desses aditivos, como o BPA e os PFAS, os chamados químicos eternos, são tóxicos e se acumulam no meio ambiente e no nosso corpo. E agora a gente chega no ponto central de tudo. A maior qualidade do plástico, a sua durabilidade incrível, é também o seu defeito fatal. É a sua grande maldição. A natureza tem um exército de micróbios que são mestres em decompor matéria orgânica. Folhas, madeira, animais, tudo volta para o ciclo. Mas esses micróbios simplesmente não conseguem quebrar as ligações químicas super fortes do plástico. Para eles, é como tentar morder uma rocha. Então, já que não consegue se decompor, o que acontece com o plástico? Ele se fragmenta. O sol, o vento, as ondas do mar, tudo isso vai quebrando o plástico em pedaços cada vez menores. Mas a química dele continua ali, intacta. É um processo que não para nunca. Uma única garrafa de plástico pode se transformar em milhões, talvez bilhões, de partículas minúsculas e invisíveis. Esse é o destino de praticamente todo o plástico que já foi produzido no mundo. Os cientistas classificam esses fragmentos pelo tamanho. Os microplásticos já são bem pequenos, mas os nanoplásticos são absurdamente menores. Tão pequenos, mas tão pequenos, que eles conseguem atravessar as barreiras biológicas do nosso corpo e até entrar nas nossas células. O estrago que isso pode causar é algo que a ciência ainda está começando a entender. E de onde vêm essas partículas? Basicamente, de todos os lugares.
Das sacolas e garrafas que se despedaçam, das fibras sintéticas que as nossas roupas soltam a cada lavagem, de vazamentos industriais de matéria-prima e até de cosméticos que usávamos no passado. Só para ter uma noção da escala industrial do problema, em 2021, um único acidente com um navio despejou quase 2.000 toneladas de nurdles, que são as bolinhas de plástico usadas para fabricar outros produtos, na costa do Sri Lanka. Um desastre gigantesco, mas que é só a pontinha do iceberg. Agora, se o problema parecia estar só nos oceanos e no solo, a coisa fica ainda mais assustadora. Porque a ciência descobriu que o plástico também está no ar que a gente respira. É um mecanismo até simples. Quando as ondas quebram ou quando a chuva cai, gotículas de água minúsculas, que contêm microplásticos, são lançadas na atmosfera. É como um spray invisível de poluição subindo para o céu. Uma vez no ar, essas partículas são carregadas pelas correntes de vento por milhares de quilômetros. Elas atravessam oceanos, continentes inteiros e depois caem de volta na Terra junto com a chuva. É o que os cientistas estão chamando de chuva de plástico. Então, vamos recapitular o que vimos hoje. O plástico nasceu como herói para salvar recursos naturais. A guerra e o consumismo o transformaram no produto onipresente. A sua força química o impede de desaparecer. E ele se quebra em partículas minúsculas que agora circulam pelo planeta inteiro, inclusive pela atmosfera. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais inquietante de todas. Se o plástico está em todo lugar lá fora, onde será que ele está aqui dentro do nosso corpo? Na nossa próxima análise, é exatamente isso que vamos investigar.